Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje falaremos sobre cidadania, né? O que é ser um cidadão, o que envolve a vida de um cidadão, tanto na Grécia, Roma e também hoje em dia, né? E também falaremos sobre exclusão social, ou seja, se você não é cidadão, você é um excluído. Como é a exclusão social, como era a exclusão social na Grécia e em Roma? Vamos ver isso rapidinho, só para você entender esse conteúdo, não saia daí. Vamos lá. Bom, na Grécia Antiga, cidadão eram aqueles que tinham direitos políticos, certo? Hoje o conceito de cidadania vai além do direito de votar e ser votado. Também é direito à educação, à saúde, também é direito de ir e vir. Tem vários direitos, né? Direitos sociais, direitos civis e direitos políticos. Mas na Grécia, a cidadania, ela se referia ao direito de participar da política, das decisões da cidade. Mas era todo mundo que poderia participar? Não, somente os eupátridas, por exemplo, em Atenas, ou os espartanos de nascimento, os esparciatas, lá em Esparta. Ou seja, é aquele grupo que eram grandes proprietários de terra, mas não só por isso, eram descendentes das famílias fundadoras daquela polis. Então, esses eram cidadãos. Mulheres, crianças, velhos, comerciantes, estrangeiros, ninguém era cidadão. A mulher poderia ser casada com um cidadão, mas ela não era cidadã, ou seja, ela não tinha direitos políticos, ok? Então, outras coisas importantes que a gente precisava ver é que a cidadania trazia privilégios para esses homens. A cidadania trazia privilégios, desde que relacionado a impostos, ou uma série de questões. Mas, como eu disse há pouco, todo o restante da sociedade, se você não é um homem, não é um esparciata lá em Esparta, ou não é um eupátrida lá em Atenas, você está excluído da cidadania. Você está excluído dos direitos. Então, mulheres, como eu disse, escravo, criança, velho, comerciante, artesão, estrangeiro, tudo isso. Você poderia ser muito rico, um comerciante muito rico, um estrangeiro muito rico, mas você não era um cidadão, você não poderia participar da vida pública. E aí a gente tem a pirâmide, só para você entender, ter uma noção. Então as mulheres, livres ou não, como eu disse, ainda que fosse casada com um cidadão, elas não podiam participar da política. Sempre tinha que dar obediência ao marido, ao pai, ficava em casa e tudo mais. O estrangeiro podia ser livre também, mas não participava da vida política, porque ele era um estrangeiro. Tinha a obrigação de pagar impostos, de servir o exército, mas não podia ter propriedade, por exemplo, e não podia ter vários direitos. Está vendo? Ser cidadão trazia vários direitos, inclusive de ter muitas propriedades, o que não era dado aos outros. E na Roma Antiga, muito parecido, né? Algumas pequenas diferenças. Porque em Roma você não tem só o direito político assegurado ao cidadão, não só o direito de votar, mas também direitos civis, alguns outros direitos, né? Então a cidadania romana era atribuída para quem? Para homens livres. Se você fosse um escravo, se você fosse um estrangeiro, você não poderia participar. Somente um grupo chamado de patrícios, os patrícios, esses eram cidadãos romanos, que eram, assim como lá em Atenas, como Esparta, aquelas famílias tradicionais, antigas, fundadoras de Roma, que vêm já de linhagem, ou que adquiriram o direito, né, dado por um imperador, por exemplo, de ser um patrício. Todo o restante, clientes, plebeus, os clientes eram, a maior parte da população romana era dali para baixo, né? Clientes, plebeus e escravos. E os clientes eram pessoas que eram livres, mas viviam em função dos patrícios, trabalhavam para eles, serviam a eles. E os plebeus, que eram lavradores, comerciantes, artesãos, a grande parte do exército era formada por plebeus, esses também não tinham direitos, né? Eles foram adquirindo direitos ao longo do tempo, com muita reivindicação, com
com muita luta, né? Vários direitos foram alcançados pelos plebeus. E também escravos, né? Tem os escravos que aí o escravo é só instrumento de trabalho, não tem direito algum. Ok? Então, na sociedade romana, as pessoas eram diferenciadas entre pessoas livres e pessoas escravas. Essa era a grande diferença. Ou você era livre ou você era escravo, certo? E aí, dentre os livres, você poderia ter direitos de cidadão ou não. Mas esses direitos, eles foram conquistados, como eu disse há pouco, ao longo do tempo. Os plebeus, aos poucos, foram conquistando espaço, foram conquistando direito através de assembleias, né, de plebeus que foram sendo organizadas. Então, em Roma, houve uma luta, preste atenção nisso, uma luta para alcançar direitos, coisa que não acontecia na Grécia. E hoje nós vivemos isso, uma constante luta para alcançar direitos. Existe uma longa história no Brasil de luta por direito ao voto da mulher. Não sei se você sabe disso, mas foi só em 1934, na Constituição de 1934, ou seja, não tem nem 100 anos, que as mulheres conseguiram o direito de votar no Brasil. Então, vários direitos foram e são conquistados ainda hoje através de uma mobilização popular, de pressão aos políticos. Então, por exemplo, na Grécia, como eu disse, os estrangeiros eram excluídos. Mulheres eram excluídas da cidadania, jovens, crianças, todos eram excluídos de determinados direitos. No caso dos romanos, que é importante dizer, eles tinham os vizinhos, os chamados povos bárbaros. Quem que eram os povos bárbaros? Qualquer povo que não falasse a língua romana, não tivesse o modo de vida romano, era chamado de bárbaro. Né? E bárbaro para a gente hoje pesa tanto. A gente vai ter aula só sobre os bárbaros, tá? Mais adiante a gente fala sobre eles. Então, Roma se achava o centro do mundo. Centro do mundo. Quem não fosse romano estava excluído disso, do centro do mundo. Então, a exclusão romana era principalmente em relação a estrangeiros. Aí você tem os povos germânicos, aí são várias divisões: godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, os hunos, vários povos, né? Os érulos, vários povos que vinham do norte, vinham do oriente, lá de cima da Europa, vinham povos que formaram os povos alemães, os povos ingleses, os espanhóis, e todos esses povos foram formados por esses povos bárbaros. Então eles eram considerados estrangeiros, claro, porque não tinham a cultura romana, a língua romana, não tinham direitos romanos, então eles eram excluídos da sociedade. Outro povo excluído da sociedade romana eram os cristãos. Os cristãos só foram aos poucos incluídos na sociedade romana a partir do ano 313, quando o cristianismo ele é considerado, aliás, o imperador Constantino ele se converte ao cristianismo e ele traz liberdade religiosa. Então todo mundo pode ter a religião que quiser ter. Alguns anos depois, lá no final do século IV, já por volta do ano 390, o imperador Flávio Teodósio é que vai tornar o cristianismo a religião oficial do império. Então, acaba a exclusão com os cristãos. Então, os cristãos eles começam a ter o fim dessa exclusão a partir do ano 313. Mas os cristãos foram perseguidos, mortos na arena, comidos por leões, por feras, queimados, apedrejados. Os cristãos eram muito perseguidos. Houveram 12 grandes perseguições contra os cristãos durante o Império Romano. Então, só para a gente entender isso. Os cristãos eles eram perseguidos basicamente por 3 motivos. Primeiro, é que essa adoração a um só Deus, só adorar a Deus, implicava numa série de problemas, porque os romanos eram politeístas e os romanos tinham culto ao imperador, e os cristãos não queriam cultuar o imperador nem aos deuses romanos. A vida do cristão era voltada para Deus, era uma vida que era plena em Deus. A vida para os romanos era plena como se através de Roma. Então existia todo um culto a Roma, né? E os cristãos não queriam fazer isso. Também pregava a pacificação. O cristianismo pregava a pacificação. Os cristãos não queriam pegar as armas para ir.
E a força militar de Roma era muito importante. Roma acreditava na força militar e os cristãos não. Então, basicamente, esses motivos faziam com que os valores cristãos estivessem muito diferentes dos valores romanos. Aí os valores romanos, os romanos olhavam esses valores cristãos e viam como um problema para eles e perseguiam esses cristãos, ok? Só para você então ter essa noção geral aí de cidadania. E até hoje, muitos grupos, mesmo na nossa cidade, mesmo em muitos lugares, muitos grupos ainda sofrem não uma exclusão na lei, mas na prática, onde muita gente não consegue acessar nem os direitos por falta de informação, por falta de acesso, por falta de um monte de coisas. Então, que a gente possa entender a importância da cidadania hoje e sempre. Tchau, tchau, meus alunos!